Esse aqui é o primeiro vídeo do canal e eu vou contar para vocês como estudar filosofia para o Enem. Vai falar sobre o padrão das questões que envolvem filosofia no Enem e nos mais diversos vestibulares. Bora aqui então falar sobre expectativa versus realidade. Deixa eu jogar para cá. Primeira coisa, né? 3 pontos importantes aqui. A gente acredita que estudar para o Enem e estudar de forma geral é sobre decoreba, é sobre decorar conceitos, decorar nomes, né? Decorar descrições, ficar decorando frases, decorar datas, né? E na verdade não é sobre isso não, tá bom, gente? Se você fizer isso aqui, você vai se matar de estudar e não vai ter resultado. A questão é compreender os conceitos, relacionar isso com outras coisas, e isso aqui é o que vai te ajudar a entender as questões do Enem. Mas por que decorar não é importante, né? Por que tem que tomar cuidado com essa questão do decorar? Primeiro, quando você decora, você está criando um pensamento superficial e limitado, né? Porque você está fazendo memorizações isoladas e você está fazendo repetições que não significam nada. O que quer dizer? Quer dizer que isso vai sair da sua cachola muito rápido. Né? Você não aprendeu aquilo, né? Você memorizou. Então, memorizar é diferente de aprender, de compreender. Você não construiu um conhecimento no decoreba, né? E o Enem não é uma prova que vai pedir para você explicações específicas de conceitos, vai pedir para você nomes de autores e vai pedir para você datas específicas, tá? O conhecimento que você tem que ter para fazer a prova do Enem e a maioria dos vestibulares é um conhecimento conceitual e você precisa desenvolver algumas capacidades que a gente já vai falar sobre isso. Por isso, quando você for estudar, mais importante do que se preocupar em decorar, você precisa se preocupar em entender, em aprender, em compreender, tá? Porque quando você constrói a compreensão, você tem um entendimento das ideias originais, você consegue contextualizar o pensamento filosófico daquele autor, você consegue fazer uma análise racional e consegue aplicar isso a situações concretas. E isso aqui é tudo que o Enem pede, tá? Isso aqui é tudo que o Enem pede e outros vestibulares também. Por quê? Como é que funcionam ali as questões do Enem, né? Primeiro, as questões, elas são interpretativas, tá? Elas são interpretativas. Existe uma relação entre texto e enunciado. Quase todas as questões de todos os vestibulares, elas são um texto, uma imagem, uma matéria jornalística, alguma coisa, um poema, letra de uma música, um texto extraído de algum livro, e abaixo vai ter um enunciado, tá certo? Então você precisa ter essa capacidade aqui, ó. Quando você compreende, quando você constrói um arcabouço de conceitos, quando você tem realmente esta compreensão, você vai estar desenvolvendo esta capacidade aqui de entendimento das ideias, contextualização do pensamento, uma análise relacional, e aí você vai aplicar essas situações concretas. E estas situações concretas, elas já estão descritas. Vai estar descritas na questão do Enem. Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro passo aqui para você deixar bem claro, para você fixar. Você não precisa decorar uma cacetada de coisa. O que não quer dizer que você não precisa estudar, que você não vai precisar ler, que você não vai precisar aprender. Mas você vai ter que entender os conceitos, entender de onde vêm esses conceitos e como eles estão relacionados com o tempo histórico, com os dias atuais. E aí isso vai surgir na sua mente quando você estiver lendo o texto e fazendo a relação entre enunciado e texto nas questões do Enem e dos vestibulares, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre os autores essenciais, né? Quais que você tem que dar maior atenção. Bom, a listinha aqui parece meio grande, né? Isso pode assustar, mas isso aqui, gente, é conteúdo para 3 anos, né? É conteúdo do ensino médio. Tem mais coisas, esses aqui são os principais. Então, assim, se você está começando agora, você não vai ter que se preocupar em decorar um monte de coisa. Se você só prestar atenção na aula, você já vai conseguir relacionar os conceitos que estão por trás desses autores aqui, tá? E aqui no canal Filosofia a gente vai ter aula sobre todos esses autores, então acompanha os nossos conteúdos aqui. Deixa eu só aproximar para a gente falar de cada um rapidamente, tá? Platão e a relação entre mundo sensível e intelectível, né? Aristóteles,
metafísica, lógica e ética são os temas que ele trata. Esses dois aqui são os autores clássicos que mais caem, tá? Autores do mundo medieval, né? Botei 2 autores cristãos aqui, que eles influenciaram muito a história. Santo Agostinho para os católicos, né? Ou o filósofo Agostinho, vai falar aqui de uma verdade revelada, iluminada. Tomás de Aquino, que vai falar sobre a conciliação entre fé e razão. Descartes e sua dúvida metódica, aqui já ali no Renascimento, né? No início da modernidade. Hume com seu empirismo radical e Kant com o idealismo transcendental, são alguns autores aqui do período do Iluminismo. E Marx e Nietzsche, o primeiro com materialismo histórico, o segundo com uma crítica à moral, são os principais autores da modernidade, tá? Sartre e Foucault são aqui os 2 pensadores de filósofos mais contemporâneos aí do século XX, não são tão contemporâneos, mas são mais recentes, né? O Sartre traz o conceito de existencialismo e o Foucault vai falar muito sobre poder, discurso e controle. E você deve estar pensando, meu Deus do céu, Matheus, como é que eu vou decorar tudo isso? Você não vai decorar, né? Vai acompanhando aqui o canal, a gente vai fazer aula sobre todos esses pensadores e os principais conceitos e vários outros que você vai conseguir conectar os conceitos e as ideias e você vai estar preparado para o Enem, tá bom? Mas vamos agora para um outro ponto aqui, que é o seguinte, né? Como estudar, afinal de contas? 3 questões centrais aqui sobre os estudos, né? Primeiro, leitura e compreensão, gente, não tem como, tá? Você vai ter que ler um pouco sobre isso, né? Seja aí no material didático que você tem, ou seja assistindo vídeos e pegando materiais, a gente vai ter bastante material de apoio no decorrer das nossas aulas aqui no Philosophy também, tá? Sobre leitura e compreensão, você vai fazer a absorção de conceitos e análises profundas. Por quê? Você não vai estar preocupado em decorar esses conceitos. E como é que isso acontece? Matheus, meu Deus, Matheus, como é que eu faço uma absorção de conceitos e uma análise profunda, né? Fazendo sempre a relação histórica do que você está estudando. Em filosofia, muitas vezes a gente estuda os conceitos separados. Isso não é muito interessante. A gente tem que pensar nessa relação histórica, ou seja, fazer uma contextualização temporal. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que quando você está estudando um autor, você precisa saber como é que ele está situado na história, qual o tempo, o lugar que ele está, o que acontecia ali, principalmente, porque tudo isso vai influenciar as ideias dele. E depois você vai fazer uma relação com as influências e legados do pensamento desse autor, né? Como que aquilo que estava acontecendo onde esse autor estava inserido fez ele pensar desse jeito, por que ele estava pensando desse jeito, como isso influenciou a história no decorrer e como isso impacta, qual o legado que esse autor deixou. Fazendo isso, isso vai grudar na sua cabeça. Você vai construir uma compreensão e um conhecimento, tá? Você não vai precisar decorar. Até porque não é assim que vai cair lá nas questões, né? Como a gente já falou. E aí, a dica que eu dou, e a gente vai usar isso, vai usar e abusar dos mapas mentais, né? Então, construa mapas mentais também, né? A gente depois pode até fazer um vídeo, se vocês quiserem, sobre técnicas de como construir mapas mentais eficientes, tá? Nos mapas mentais, você vai ter que colocar autor, conceito, mas fazer a conexão disso com o presente e como as ideias desse autor estão sendo aplicadas, podem ser aplicadas em questões atuais. Isso aqui vai ajudar muito você a responder as questões do Enem, tá bom? Próximo ponto, pessoal, e agora sim o segredo, né? Que na verdade é uma obviedade, né? Bem óbvio isso aqui, mas é óbvio para quem já ouviu falar, para quem já teve contato, para quem já está estudando para o Enem. Para quem está começando agora, não é óbvio, tá? Que é o seguinte: as questões do Enem, ela vai exigir de você, principalmente, interpretação textual. Veja, ela não vai exigir de você que você tenha um monte de conceito, nome e data decorado. É interpretação textual, atenção, foco, atenção, concentração ao enunciado e a capacidade de contextualização, tá? Tendo isso aqui, e aí você juntando com o conhecimento que você construiu no decorrer dos seus estudos no ensino médio, você vai conseguir interpretar a resposta na questão, fazer uma relação, ou seja, o enunciado é relacional, ele está relacionado
com o texto, né? Então você faz a interpretação do texto, com muita atenção você vai ter que entender qual a relação entre enunciado e texto, tá? Para você, com a capacidade crítica, a sua capacidade crítica, né, que você vai desenvolver, né, fazendo aqui contextualizações. O que é fazer contextualizações? É aplicar aquilo que você está lendo a alguma outra coisa, que também é uma relação. Você vai ter essa capacidade crítica de achar a relação entre enunciado e o texto, porque na maioria das vezes, pessoal, a resposta está no texto. A resposta já está no texto. Obviamente ela está meio que oculta, porque ela vai clarear, vai fazer sentido para você a resposta quando nessa construção de relação entre enunciado e texto, você então conseguir trazer para a luz os conceitos que estão já grudados na sua cabeça em forma de compreensão e conhecimento, e não memorização. Porque quando você memoriza, você precisa de uma pergunta muito clara. E o Enem ele exige que você interprete essa relação entre texto e enunciado. E aí, quando você vai lendo, depois que você faz esse processo, você vai lendo as questões, fica muito claro, tá? A gente vai falar mais sobre isso também. A gente vai, inclusive, gente, a gente vai fazer vídeos aqui analisando questões para a gente aprender a fazer isso, tá bom? E com isso, galera, qual que é o resultado? Qual que é o resultado? Uma maior compreensão e capacidade de análise do texto, e você vai ter muita segurança e agilidade para resolver as questões. Belezura? É isso aí? Comenta aqui o que vocês acharam aí desse tipo de vídeo. Vou deixar disponível para vocês o mapa mental e um resumão dessa aula. Por enquanto, no começo, isso é gratuito, depois a gente deve cobrar, mas vai ser um precinho bem camarada, porque ninguém trabalha de graça, né, galera? A gente precisa sobreviver. Deixa o comentário aqui embaixo, reforçando, inscreva-se no canal, deixa o like e não se esqueça, filosofe.